A gente conversa agora com a linguista e jornalista Letícia Sá Lourenço, que participa às segundas aqui com a gente. Oi, Letícia, tudo bom? Olá, Thalita. Olá, quarenteners. Boa tarde a todos. A gente vai conversar hoje sobre metáforas, especificamente o que foi usado em relação à metáfora durante aquela visita de Bolsonaro com um grupo de empresários ao Supremo Tribunal Federal, onde eles foram recebidos por Dias Toffoli. E a exigência ali, o pedido, na verdade, não exigência, era um pedido de flexibilização do isolamento social por conta da saúde das empresas. Foi assim colocado pelos empresários por Paulo Guedes, ministro da Economia, e por Jair Bolsonaro. Letícia. Então, antes de mais nada, o Brasil inteiro está de parabéns. Todo mundo que observou o que o Bolsonaro falou, observou a péssima metáfora quando ele comparou a economia com um doente que estava na UTI, quando nós temos, de fato, uma série de doentes literais na UTI, literalmente, e todo mundo criticou o Bolsonaro. Só que eu vou falar de uma metáfora que ninguém percebeu, a não ser os linguistas cognitivos, que foi a metáfora da grande cadeia de seres. Vamos lá, o que é isso? Para começo de conversa, a metáfora... a gente aprendeu na escola que metáfora é uma linguagem... Como é que é o nome daquilo, meu Deus do céu? Linguagem textual, linguagem figurativa, né? A linguagem é muito restritiva se você ver a metáfora assim. Os linguistas cognitivos entendemos a metáfora como um processo cognitivo. Você entende uma coisa nos termos de outra coisa. Quando eu falo, eu vou destruir os seus argumentos, eu estou usando expressões de guerra, expressões bélicas, para dar conta de um debate. Então, estou dizendo que a argumentação é uma guerra. Eu estou trabalhando em metáforas. Quando eu digo agora está começando o frio, vai todo mundo começar a falar isso. Tira esse pé de defunto de perto de mim. Isso daí é uma ideia também, é uma metáfora. Você não tem pé de defunto, o seu pé está gelado, mas a morte é fria. O frio é morte. Você tem essas ideias metafóricas. Então, a grande cadeia de seres nada mais é do que uma grande metáfora, do que uma uber metáfora que nós usamos para entender. Lá fui eu pegar minha colinha nos livros. A ordem das coisas, o lugar do homem no universo, é um modelo cultural que a gente pega para categorizar todos os seres numa escala vertical e a gente entende os seres nos termos dessa escala. Então, quando você tem Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, você tem uma escala da grande cadeia de seres aí. Você tem Deus, você tem os homens, e você tem o país, aí você tem os animais, aí você tem as ideias, aí você tem... Enfim, você vai categorizando os seres de acordo com determinadas características. E a partir daí, você entende eles como mais importantes ou menos importantes. Se a gente entender essa metáfora também uma forma mais ampliada, nós percebemos, inclusive, aí a teoria marxista dentro dessa metáfora. Quando você vai entender o capital e o trabalho, quem está em cima de quem e por que está em cima de quem, né? Você tem a grande cadeia de seres aí ilustrada. Então, no momento em que o Bolsonaro começa a falar que os CNPJs estão morrendo, Aliás, não foi o Bolsonaro que falou isso, né? Foi um dos empresários que estava com ele. Quando ele fala que os CNPJs estão na UTI e vão morrer, você está você está colocando uma coisa mais importante do que um ser humano. Uma coisa, uma empresa, um CNPJ, ele fica mais, é um processo metonímico isso, né? Então, quando você fala isso, você está desequilibrando totalmente a cadeia de seres, né? A ideia, a metáfora da cadeia de seres. E ao colocar a metáfora dessa forma, ele mostra muito como ele entende o mundo, né? Como ele vê
seres humanos, como ele vê empresas. Então, isso demonstra muito de visão de mundo da pessoa que usa metáfora. Isso demonstra muito a visão de mundo, de como ele usa a metáfora. E se você observar também todas as metáforas que ele usa de casamento para falar de do ministério dele, você vai perceber que existe você vai perceber essa cadeia de seres, porque ele se coloca como acima de todos, tá? Ele é um marido acima de todos, que deve ser respeitado, que deve ser informado, e quem está abaixo dele, qualquer ministro, ele vira uma mulher que não fala, que não informa, que não dá notícias e que, portanto, deve ser punida. Nesse momento, você percebe toda a estrutura machista do raciocínio dele, né? Eu não estou concordando com o raciocínio dele, eu estou apenas descrevendo, né? E nesse momento, você vê a grande cadeia de seres certinho aí dentro desse raciocínio metafórico dele. Esse exemplo é ótimo, realmente, de acordo com a visão conservadora que ele tem do casamento, ele se expressa ali em relação aos ministros. E daí tem muito também da questão da fidelidade, que ele cobra, né, de todos os próximos dele. Essa questão do casamento também entra muito no lance da fidelidade, né? Entra muito no lance da fidelidade da mulher. O homem não deve ser fiel. Ele não fala em ser fiel, em se manter fiel às ideias dele, ao governo dele, ao trabalho dele. Quem tem que ser fiel a ele são os subalternos dele, são os ministros dele, né? Então, a maneira como ele raciocina, né? Assim, diga. Na verdade, a gente conversava até um pouquinho antes do programa sobre como essa mensagem cai aos apoiadores de Bolsonaro. E daí tem uma questão de ideologia, né? De você ouvir aquilo e você entender que aquilo não é correto, quando ele coloca, de fato, as empresas acima dos seres humanos, acima da vida. Então você fala, tem alguma coisa de errado aí. E tem quem, por conta de ideologias próprias, concorde com o que ele está dizendo. No momento em que você é machista e que você entende que o homem é superior à mulher e que você vai entender um casamento como a mulher devendo explicações e fidelidade ao homem e o homem podendo fazer o que quiser, você vai concordar com todo o raciocínio que ele apresentar do controle que ele tem sobre os ministros dele. Se você não concordar, a primeira coisa que você vai fazer, que é o que a gente faz, é: meu Deus do céu, vem cá, ministro agora virou mulher, mulherzinha, inclusive, ser inferior, o que está acontecendo com isso? Né? Conforme for o seu raciocínio, você vai ou não aderir e você vai acompanhar ou não a linha de raciocínio dele, que é uma linha de raciocínio metafórica. Agora, Letícia, para vocês linguistas, isso é uma desvirtuação dessa grande cadeia de seres? No momento em que você prototipicamente entende a cadeia de seres, que as pessoas estão acima das coisas, e ele coloca uma coisa acima das pessoas, você tem uma desvirtuação da grande cadeia de seres, né? Você transforma os trabalhadores, você joga os trabalhadores lá embaixo, na grande escala capitalista, né? de importância, né? Decifrando Jair Bolsonaro, com Letícia Salorenzo. Letícia, eu te agradeço mais uma vez a participação e as explicações que você traz aqui para a gente. Grande beijo, até a semana que vem, Letícia. Beijo, até semana que vem, fiquem em casa.